aí, gente bonita, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também. Gente, hoje eu vim contar pra vocês o meu relato de usar DIU, de ter colocado DIU, que é o dispositivo intrauterino, que é um método contraceptivo contra a gravidez. Primeiramente, eu gostaria de dizer que ninguém precisa se preocupar com nada, porque esse vídeo está para maiores de 18 anos. Se você é menor de 18 anos e você está vendo isso, tem algo de errado aí, hein? Você alterou a sua data de nascimento. Mas, vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que coloquei o DIU de cobre e eu coloquei o DIU de cobre pelo SUS, tá? Não sei se coloca o DIU Mirena pelo SUS, mas na minha época eu só colocava o DIU de cobre, que no caso foi ano passado, não tem tanto tempo assim. E por que que eu decidi colocar o DIU? Eu já estava tomando anticoncepcional há muitos anos e aí a minha médica me indicou colocar o DIU, porque era um dos métodos mais seguros que tem hoje em dia contraceptivos no mercado. E não tem bombas de hormônios e tudo mais, e é melhor para a saúde da mulher. Então este foi o motivo de eu ter passado para o DIU. E como é que foi esse processo? Eu fui no postinho perto da minha casa, marquei uma consulta e aí essa médica lá do postinho pediu alguns exames para ver se eu estava apta a colocar o DIU. Os exames foi beta-HCG para saber se eu não estava grávida, prevenção, que é o exame do colo do útero, e uma endovaginal. Só foram esses 3 exames. E aí eu fiz esses 3 exames, ela falou que estava apta e que ia me encaminhar para um ginecologista. Entre esse processo de eu ter conversado com ela para dar entrada no DIU, até eu colocar o DIU, foram exatamente 7 meses, tá? O que mais demorou foi os exames para serem feitos. Eu não sabia que podia ter sido feitos os exames pela rede particular, ninguém tinha me avisado nada. Poderia ter sido feito, mas não o fiz, não fui avisada, então não fiz, e essa foi a parte que mais demorou. Bom, vamos lá. Para colocar o DIU pelo SUS, você tem que estar menstruada, e aqui na região onde eu moro, onde eu coloquei, ninguém me deu a opção de sedação. Então, assim, não tive sedação, não tive anestesia, não tive nada, só fui direto para colocar. Vamos lá. Tem que estar menstruada. E aí chegou o dia, o bendito dia, eu cheguei, eu consegui e eu estava menstruada. Essa foi a parte mais difícil, porque eu já tinha parado de tomar anticoncepcional, então assim, a minha menstruação não era certinha, não era regulada. E aí eu falei, gente, mas aí graças a Deus deu tudo certo e dia 9/9 eu consegui colocar o DIU. Hoje eu estou atualmente fazendo 10 meses de DIU. Essa semana agora que vem eu faço 10 meses que eu estou com DIU. Ou essa semana. Por aí. Então vamos lá. Kellen, doeu pra colocar o DIU? Doeu. Mas assim, foi uma dor aguda, forte, intensa, mais rápida. A médica virou pra mim e falou assim, olha, deita, fica aqui nessa posição assim, com as perninhas assim, abre. Aí ela colocou aquele objeto que a gente coloca quando a gente vai fazer prevenção. Abriu ali, né? E aí ela veio e quando ela estava colocando, que ela vinha com um negocinho assim pra colocar, eu senti assim um leve incômodo, uma dorzinha. E aí ela virou e falou assim, olha, agora você vai sentir um leve beliscão. Falei, beleza, leve beliscão. Que beliscão, minha filha? Que eu fui no céu e voltei, gente. A minha alma saiu do corpo e voltou. Que eu falei assim, oh, Jesus! E o que que acontece? Foi uma dor, assim, bem intensa, só que foi rápida. Só que eu tenho um leve problema, que é quando eu sinto dores muito fortes, muito agudas, eu sinto vontade de vomitar. Eu sinto ânsia. Eu acho que é a forma do meu corpo responder. Não sei como é que o meu corpo trabalha, mas é bem isso aí. Não sei o que que significa. Aí, gente, eu lembro que ela colocou e aí ela virou pra mim e falou assim, não levanta, você tá tonta, tá rodando? Eu falei, não tô tonta, não tá rodando. Ela perguntou quantos dedos tinha na mão dela, eu falei, tem 3 dedos. Ela falou assim, tá, então vamos levantar devagarzinho, pode ir vestir sua roupa. E aí, quando a gente chega lá, a gente assina um termo, estando ciente de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela falou pra mim que por eu não ter filhos, o meu colo do útero é muito mais fechado, então poderia doer mais do que com mulheres que já tiveram filhos, que é muito mais tranquilo para elas. Aí, ok. E aí ela me deu esse papelzinho aqui do DIU. O meu foi esse daqui, o DKT International, que foi o Q380. É literalmente esse, Q380. E aqui tem as informações sobre o DIU. E a validade dele é até 2029. Tá? Provavelmente eu devo tirar antes, mas ele vai até 2029. Agora vamos lá, como é que foi a minha adaptação com o DIU. Pra quem não... com a minha adaptação com o DIU. Eu preciso contar pra vocês que antes, na minha adolescência, eu sempre tive muita cólica, cólicas muito intensas, e esse era o maior medo que eu tinha com relação ao DIU de cobre. Pra mim, o mais indicado seria o DIU Mirena, porém, não se coloca o DIU Mirena pelo SUS, e eu fiz uma
um orçamento prévio com algumas clínicas aqui de Goiânia, porque eu sou aqui de Goiânia, e ficava no mínimo R$1.000, que a primeira consulta basicamente era padrão, era 350, pra colocar o DIU era 400, fora o DIU que você tinha que comprar, que era uma faixa de 100, 150, mas a consulta posterior que você tinha que voltar lá, fora os exames que você tinha que fazer. Então assim, ficava de 1.000 pra cima, isso no meu orçamento não estava cabendo no momento. Aí eu falei assim, não, então vamos colocar o DIU de cobre, se der erro a gente tira, porque é muito simples o procedimento pra tirar. E aí eu fiquei sabendo que a gente podia ir em qualquer posto que, se tivesse um ginecologista, que ele tirava. Então eu me senti um pouco mais segura, só que o indicado pra mim era o Mirena. Então eu tinha um fluxo relativamente grande, eu passava 7 dias menstruada, só que a minha cólica era muito forte, de todo mês eu ia pro hospital. Não tinha um mês que eu não ia pro hospital tomar Buscopan intramuscular, no bubu, Buscopan composto intramuscular e soro na veia. Porque toda vez que o médico me via, falava, essa menina tá anêmica. Mentira, gente, é porque tá que eu tenho um pouco de cara de anêmica mesmo, mas é porque eu passava muitos dias menstruada, né? Eram 7 dias menstruada, então ele já vinha com soro. Todos os meses, gente. Chegou uma época da minha vida que eu já chegava lá e o médico, Buscopan, né? E eu morrendo. Gente, atrapalhava em tudo. Se eu tivesse prova, eu não conseguia ir pra escola. Tivesse que trabalhar, eu não conseguia trabalhar. Era horrível. E foi esse o motivo de eu começar a tomar anticoncepcional. Aí, ok. E como é que foi a minha experiência com o DIU de cobre? Eu saí de lá, eu senti uma leve cólica, ela já me passou um remédio, eu já peguei na própria farmácia ali do hospital. E aí, eu já tomei, então assim, eu senti um incômodozinho de ter um corpo estranho ali, mas não foi assim, nada demais. Os 3 primeiros meses foram tranquilos, eu sentia muito incômodo, de às vezes eu deitava numa posição e eu sentia que doía aqui, sabe? Tipo um dolorido, cólica leve. Às vezes uma posição que eu fazia, às vezes eu ia ter relação sexual e doía ali. Já aproveitando com relação à relação sexual, meu marido não sente nada, não sentiu cordinha, não sentiu nada, então assim, não tivemos nenhum problema quanto a isso. E aí às vezes eu estava lá na relação sexual, dependendo da posição, se estava mais intenso ou menos intenso, eu sentia dores, e aí eu já, opa, vamos parar aqui, porque, entendeu? Tá doendo. Cólicas, quando eu estava menstruada, sentia mais aquelas cólicas leves, não voltou nenhuma pouco daquelas cólicas que me faziam ir pro hospital, graças a Deus, porque eu tava morrendo de medo de ter que parar no hospital todo mês de novo, não voltou, mas eu sentia aquela cólica, mas assim, aquela cólica que você toma um remédio ou outro ali, dá pra passar. Eu acho que nesse tempo todo, de quase 10 meses de DIU, eu só fiquei assim de cama umas 3 vezes, mas tipo assim, aquele de você querer ficar deitada, porque tá doendo, você quer ficar mais quieta, você não consegue fazer outras coisas, né? Mas assim, você toma um remédio e fica deitada. Mas o resto dos meses era assim, cólicas, só que dava pra ir fazendo as coisas. Só que, gente, era muita. Por muito tempo, eu acho que até os 3 meses do DIU era muito frequente. Era raro um dia, assim, que eu não sentia um incômodo, uma dor, assim, de tá ali e tá com aquela dorzinha, assim, te incomodando. Mas aí passou esses 3 meses, foi mais tranquilo, e aí, ok. Só que o que aconteceu? Quando chegou mais ou menos aos 6, 7 meses, aí o fluxo da minha menstruação aumentou sim, tá? Aumentou consideravelmente até os 6, 7 meses. Só que quando chegou nos 6, 7 meses, ele aumentou drasticamente. Hoje em dia, eu não menstruo não. Eu falo que eu abro a torneira e aí vaza. Eu abro a torneira do Mar Vermelho e tchá! Porque, gente, é sério. Antes era tipo assim, tô menstruada, alguns dias, então assim, os absorventes e tudo mais, eu usava OB de fluxo médio, e quando tava mais acabando, o mini ali, né, tipo assim, o médio pros primeiros dias, pro resto dos dias o mini, eu conseguia sair tudo normal, e eu cheguei a uma fase que eu colocava o OB de fluxo intenso, e eu não conseguia passar mais de 2 horas, eu já estava vazando, e é literalmente vazando. E é assim, de tipo assim, eu tá aqui conversando, gente, eu sinto, juro pra vocês, eu já parei 2 vezes, eu falei assim, gente, eu estou mijando, eu sentia assim, como se fosse tchá! Eu falava, gente, eu tô mijando, não é possível que eu não tô conseguindo controlar minha periquita. Era literalmente isso. E aí eu falava, meu Deus do céu, e aí quando eu ia ver, era menstruação, menstruo muito, muito, muito mesmo. E isso pra mim é um leve problema, porque eu tenho predisposição à anemia, então eu não poderia estar menstruando dessa forma. Não com essa intensidade toda, e dura aí mais ou menos uns 7 dias. Só que já tem 2 meses, eu passei 2 meses, esse é o meu 3º mês, eu ainda estou menstruada, mas não tem ainda 15 dias, eu estou menstruada, tem 5 dias. E aí, os 2 meses pra trás, eu passei 15 dias menstruada. Sim, gente, 15 dias menstruada. Não sei como é que eu sobrevivi, mas é verdade, eu passei 15 dias menstruada. Os 4, 5 primeiros dias era bem intenso, assim, um negócio assim, ó, de tá trocando absorvente toda hora.
Tanto é que hoje em dia eu uso esse absorvente aqui, eu compro esse pacotão que parece fralda, que vem 32 e dura um mês. E ele é o de fluxo intenso, quase que eu comprei foi o noturno pra me sair durante o dia, porque assim, gente, não posso passar mais de 3 horas com absorvente que já começa a vazar. E aí, onde eu estava? Eu passei esses 15 dias menstruada e aí os 5 dias era bem intenso, assim, de tá descendo, assim, de você tá sentindo, assim, toda hora que tá descendo e, meu Deus do céu, eu vou vazar e tudo mais. E aí os outros dias eram menstruações mais densas, sabe? Uma coisa que aumentou muito foi a densidade da minha menstruação. Aquela coisa rala, assim, bonitinha, bonitinha é ótimo, né? Mas aquele sanguinho mais vermelho e tudo mais, vem assim, geralmente nos primeiros dias. Depois, gente, é só aquelas crateras, assim, sabe quando vem aqueles... Gente, meu Deus do céu, não sei, mas quando vem mais denso, tipo, pedaços, assim, parece que tem pedaço de alguma coisa, sabe? Borrões escuros, bem densos, assim, elas vêm muito, assim, todos os meses ela vem assim. E aí hoje eu estou há 5 dias menstruada, então, assim, tá mais tranquilo. Se isso não cessar, Kelly, o que vai acontecer? Eu vou ter que dar um jeito de pagar o Mirena, porque eu não posso continuar menstruando desse jeito. Como eu não estava assim, eu acredito que vai haver uma mudança aí no meu corpo até mais ou menos um ano, né? Que é o que o seu corpo geralmente demora pra se acostumar com as coisas. Então, assim, tô aí na fé de que isso vai passar. E aí que essa menstruação vai cessar. Vamos lá, contar espinhas. O DIU, ele não dá espinhas, tá? Porém, assim, pelo fato de eu ter parado de anticoncepcional, eu pipoquei de espinhas. Mas saiu espinha em todo lado. Saiu espinha no meu rosto, saiu espinha no meu pescoço, aqui no colo, nas costas. Foi espinha pra todo lado. Espinhas doloridas. O fluxo aumentou, sim, tá? Às vezes vem uns escapes que são horríveis. Porque de repente você tá lá, não tá na época de você menstruar. Porque ela costuma vir certinha. Geralmente no final de cada mês, a partir do dia 20. Até o dia 25 ela desce, e aí às vezes vem uns escapes, assim, no meio do mês, você tá lá de repente, você fala, gente, eu vou menstruar, mas e não, só foi simplesmente um escape que aí fez sujar sua calcinha, talvez assim, passar por um momento um pouquinho constrangedor, mas só. Meu corpo já se acostumou com o DIU em si, o meu único problema com o DIU está sendo esse. Vamos lá, se eu tive mau cheiro, algumas meninas perguntaram com relação ao sangue, se o sangue vem com mau cheiro, se eu tive mau cheiro, se o meu fluxo aumentou. Não tive mau cheiro, não senti mau cheiro nenhum em relação à menstruação, pra mim tá normal, só que é mais forte, sim, o cheiro da menstruação. Se você é sensível a cheiro de menstruação, porque assim, né, gente, a gente sente o cheiro quando a gente tá menstruada. O cheiro é mais forte, mas não é tipo assim, nossa, ficou fedido, porque assim, né, não que menstruação seja uma coisa cheirosa, mas assim, fica muito mais forte, até mesmo porque o fluxo aumentou, então se tem mais sangue, fica mais forte, sim. E sim, meu fluxo aumentou bastante, porém as cólicas não aumentaram, graças a Deus, estamos tranquilos em relação a isso. E eu esqueci de dizer que pra quem tem curiosidade pra ver, não sei o que e tudo mais, não tem como eu mostrar aqui meu DIU pra vocês, mas eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica no exame da ultrassom. Olha, essa aqui foi a penúltima ultrassom que eu fiz, aí aqui está o DIU. E aqui está o outro, aí ele fica assim. Eu achava que ele tava torto, porque pra mim isso aqui era a minha bunda. Mas aí o médico disse que tava tudo certo. Eu não sei ler nada, né, gente? Mas o DIU, ele fica bem assim, ó. Então assim, gente, é isso, tá? Então qualquer dúvida é só deixar aí embaixo que eu respondo pra vocês. E se vocês quiserem, eu faço um update com um ano, pra contar pra vocês como é que está sendo tudo mais. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!